Olá, boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, agora em horário novo, 18h30, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz alguma coisa importante e relevante em Natal e no Rio Grande do Norte, em alguma área, ou tem alguma relevância em sua área de atuação. No programa eu vou falar da equipe, vou falar do mecanismo do programa, mas anunciar aqui e mostrar o nosso entrevistado de hoje. Vou conversar com o policial civil, policial antifascismo e professor de história, Pedro Tchê, a quem eu vou saudar. Pedro Tchê, bem-vindo ao Conversa de Botequim. Cefas, valeu aí pelo convite. Morreu de inveja da galera que vinha pra cá, chegou minha vez agora. Chegou a sua vez. Chegou minha vez. Vamos falar sobre tema que você domina, que é segurança pública, que é polícia, a atuação da polícia. Vamos falar sobre antifascismo, que é um tema também que já foi abordado aqui. Esse programa tem uma natureza progressista e gosta de debater esses assuntos. Mas deixa eu fazer aqueles velhos lembretes. O programa tem produção e filmagem do Zé Agro, assistência de produção em mídias sociais de Natália Chagas. E estamos aqui no Bardalos Comida e Arte com apoio logístico Lula Belmont. Lembrando que o programa é 100% interativo. Quem quiser assistir, vem assistir aqui no Bardalos, pode fazer perguntas. E quem estiver assistindo pelo Facebook, pode fazer perguntas, comentários aqui para o Pedro, que ele vai respondendo na medida do possível. Pedro, vai ter um monte de dinâmica aqui, depois vai ter brinde no final. Mas deixa eu começar com uma pergunta que é para a tradição do programa. Eu faço uma brincadeira aqui, já entrevistei presidente de sindicato, já entrevistei pessoas de profissões diversas, e eu costumo brincar, dizendo assim, ninguém nasce querendo ser presidente de sindicato, a pessoa é criança querendo ser bombeiro, astronauta ou policial, Verdade. Que é o seu caso. Como é que foi a sua infância? Você queria ser policial desde criança? De forma alguma. Vamos lá, como é que foi a sua infância? Foi em Natal, você é natalense? Não. A minha infância é meio... Vamos lá. Eu nasci em João Pessoa, Sim. mas a minha mãe é barrista, pernambucana. Aí me registrou em Recife. Sim. Pra eu ser pernambucano, igual ela. E seu pai? Meu pai é carioca, mas Você é filho- detesto o Rio de Janeiro. Nossa! Vamos falar Uma das sobre... razões foi essa. Então você é filho de pernambucana, Com carioca. com carioca que nasceu em João Pessoa e foi registrado em Recife. Exato, então eu sou quase uma Nossa. pátrida, porque se eu digo que eu sou paraibano, tá lá na minha certidão, no meu RG, pernambucano. Se eu falo que eu sou pernambucano, eu tô mentindo pelo fato que nasci em Pernambuco, nasci na Paraíba, em João Pessoa. Meu Deus. E como é que foi a infância? A minha infância, bem, eu era um garoto muito chato, na verdade, sempre fui. Brincava, tudo, não era recluso não, até porque naquela época tinha muito mais isso de brincar de rua, né? Brincar na rua, jogar bola e tal. Mas eu sempre fui muito politizado. O meu pai brisolista. Exato. Qual é a profissão do seu pai? Meu pai é bancário. Bancário? Bancário, é aposentado. Bancário brisolista. Bancário brisolista, Rapaz, com todo respeito ao seu pai, brisolista é chato. Chato. Brisolista é quase um vegano. Ele quer obrigar você a ser aquilo. Não, é verdade. E aí ele coloca padrões bem altos com relação o Brizola realmente faz isso, né? O Brizola foi um homem com uma história brilhante, então para você rebater, né, você vai ter que ter algo muito bom para oferecer, né? Então meu pai é brisolista e eu me interessei muito por história, por geopolítica desde novo, cara. Até uma história engraçada que só quem é do meu círculo sabe. Eu não tomo Coca-Cola desde os 9 anos. Porque eu promovi um embargo à Coca-Cola. Que isso? Com 9 desde os 9 anos, foi. O embargo onde? Na cantina do colégio? Não, nunca. Desde os 9 anos que eu não tomo Coca-Cola. Por decisão própria. Decisão própria. Inicialmente era uma decisão política. Depois virou uma decisão de saúde mesmo. Eu falei, por que eu vou quebrar isso? Não vai fazer bem pra mim, né? Então, eu fico sem tomar Coca-Cola e tal. Então eu acompanhava o debate político, o cenário, jornais e tal. Então eu fui esse cara, assim, mas eu não deixei de brincar, ter minhas diversões, não. Isso tudo João Pessoa. Isso João Pessoa, mas indo muito pra Pernambuco. Qual bairro, João Pessoa? Bancários. Bairro bancário. Bancário. Exato. Acabou que a condição dele de bancário ajudou ele a financiar uma casa e tal. E a gente morou nela eles moram lá até hoje, né? Então é uma vida um bom toda lá. bairro, cheio de equipamentos culturais. Exato, sim. E na época, né, dava pra gente brincar na rua com muita tranquilidade. Hoje tá mais difícil porque João Pessoa parece que inchou, né? Sim. E lá, não dá pra criançada de hoje fazer o que eu fazia. Sim. Não, era assim, voltou da escola, 3, 4 da tarde, era a rua até 8, 9 da noite, brincando. Era esconde-esconde, era... Polícia ladrão, era bola, principalmente jogava futebol. Eu sempre fui péssimo. Mas eu gostava, então tava lá.
Aí você falou que ia para Pernambuco, então você também tinha família em Pernambuco, claro. Eu ia 5 ou 6 vezes por ano para Pernambuco. Porque minha mãe é muito apegada, então tinha que ver os primos. Eu gostava também, também era a mesma coisa, era chegar e brincar. Que bacana. E como é que Natal entrou na sua vida? Foi na adolescência? Não, foi concurso público. Concurso público. Foi concurso público. Então vamos lá. Então, adolescência foi Adolescência toda em João Pessoa. Toda em João Pessoa. Toda em João Pessoa. Aí faço curso de História na UFPB. Acabou que, eu não sei se eu pensei muito bem, porque eu não trabalhei com História durante muito tempo. É porque faço curso de História e vou para a polícia. Né? Acaba que o movimento policial antifascismo me faz ter um retorno. Isso. E aí eu vou adiantar a história. Eu passo hoje a escrever. Então, hoje eu utilizo os mecanismos que eu aprendi na faculdade, mas estou na faculdade e tal, e decidindo pelo meu caminho, e acabo que chega uma certa fase que você olha e pensa assim, e aí? Eu poderia tentar continuar na parte acadêmica, mas eu entendi que eu ia demorar muito, porque 2 anos de mestrado, se entrar, quer ser disputado. Exatamente. 4 anos de doutorado, e você tem que produzir muita coisa para você começar a ter chance de disputar. Isso. Eu tinha ânsia de sair de casa. Eu sou meio cigano, nesse sentido. Então eu queria sair de casa e tal. Então eu comecei a fazer concurso. Aí passei na Polícia Civil daqui, passei na Polícia Civil da Paraíba. Aqui me chamou primeiro, tinha melhor salário, então... Que bacana. E eu gostei da ideia de vir morar em outro estado. Mas você já conhecia o Rio Grande do Norte? Já tinha vindo para Natal? Sim, tinha vindo como turista uns 3, 4 vezes. Sim. Né? Conhecia o básico, Ponta Negra. Subi o Morro do Careca quando era permitido. Isso, né? Então eu conhecia aquela outra parte, tem uns dromedários, era só a parte turística mesmo, Sim. né? Mas fiz o curso de formação aqui, gostei muito da cidade. Falei, não, por que não? Que bacana. Então eu fui, me instalei no estado e hoje é o local que eu tenho afeto. Que bacana, Pedro. Aí como é que foi essa transição? Foi tranquila, né? Porque João Pessoa é parecido com o de Natal. Ah, mas eu vou lhe dizer, viu? A quantidade de amigos que eu fiz no Rio Grande do Norte, Nossa. muito mais do que na Paraíba, mas muito mais. Vivi lá durante 23 anos, mais ou menos. É porque eu fui um meio andarilhozinho, depois fui pra Campina Grande e tal. Mas digamos que eu vivi lá até 25 anos, pronto. De 25 anos depois eu vim pra cá, né? E assim, mas se eu fosse pegar só os primeiros 5 anos aqui, já seria o suficiente para eu ter muito mais amizades, conhecer muito mais pessoas, vivenciar muito mais coisas do que lá. Então, assim, eu sou muito grato ao que o Rio Grande do Norte me propiciou, embora eu não saiba dizer qual a diferença. Porque é tudo do lado. Se você vai para João Pessoa, é a mesma forma de convívio daqui. Mas não sei o que foi que eu vim aqui e as coisas deram muito certo para mim. Que bacana. E fala um pouquinho desse seu começo, assim, porque foi um começo também em Natal, numa nova cidade, mas um começo também de modelo de vida, né? Como você disse, você queria sair da casa dos pais, mas também um começo de uma nova profissão. Foi, cara. Como é que foi começar sendo policial? Você com uma formação humanista, brisolista, de história, ser policial, como é que foi esse começo? Cara, eu fui muito mais reativo do que a realidade me mostrou. Por que eu tô querendo dizer isso? Quando eu entrei no curso de formação, eu falei, os caras vão me odiar. Os caras vão me odiar, bicho. Porque eu sou de esquerda, não abro. Então, eu sabia que o ambiente da polícia é ambiente de direita. Eu falei, os caras vão me odiar, ao contrário. O pessoal me adorou no curso de formação. Embora a maioria deles... Obrigado, Natália. A maioria deles fosse de direita, os caras me adoraram. É mesmo? Foi, fiz amizades, os caras gostavam de conversar comigo, me colocaram o apelido de Che. Pronto, eu ia perguntar, era a próxima pergunta. Foram eles. Você foi nesse período que você ganhou. Foi por carinho, viu? Foi por carinho, porque às vezes tem alguns não apelidos... Não foi por ironia, não? Não, foi por carinho. Eles cantavam música pra mim, de boa, assim, tipo... E aí maravilha, assim, me senti muito bem aceito e tudo. E engraçado, até hoje, os únicos policiais que têm bronca de mim, e tem, por causa das minhas posições, são os que não convivem comigo. Mesmo? Porque desde que eu entrei na polícia, os caras, pode ser de direito que for, quando convive, trabalha, os caras, inclusive, o cara de direitista votou em mim. Falou assim, olha, sou de direito, mas tô votando em você, viu? Que bacana. Por causa da pessoa, assim... Isso da sua candidatura a vereador na eleição passada. Depois, exato. Isso foi há 6 anos atrás. Isso. Então, há 4 anos, desculpa, 4 anos atrás. Então, eu fui muito bem recebido na polícia desde o momento que eu entrei. O que foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu achei que os caras iam me devorar vivo lá. Eu pensei que você ia dizer isso. Eu tava preparado pra isso. Mas
Ah, que bacana. Pedro, qual foi a primeira delegacia em Natal que você trabalhou? Ah, em Natal? É. Natal? Não, Natal, eu digo Natal Parnamirim. Não sei pra onde você foi. Não, eu primeiro fui pra Baraúna. Ah, pra Baraúna. Ah, depois então, Governador do Céu Rosado. Tudo na região oeste. Tudo na região perto de oeste, Mossoró, é. Não, Baraúna foi bem mansinho, já chegou a estar ameaçado de morte. Foi mesmo? Porque tinha Como tido é que foi confronto com um grupo criminoso lá com a PM, antes da gente chegar. A gente tudo novato. Aí um mês depois a gente chega desse confronto. E os caras falaram, ó, a polícia aí tá toda com ameaça de morte. E os caras estão dizendo que vão retaliar. Nossa. Acabou que não aconteceu. Sim. Né? Não aconteceu e tal. Mas a gente já chegou nessa tensão, né? E, poxa, a gente tinha o quê? Um dia de polícia já recebendo esse tipo de notícia e tal. Lá era barra pesada. Mas você trabalhar. sabia, a região oeste é conhecida por ser... Tem mais índices, lá tem uma briga histórica dos carneiros com os Benevides, Valdetário Carneiro é de lá. Sim. Você sabia que a região oeste... Sabia. Não tinha opção. Você foi sabendo. Falaram assim, Pedro, você vai pra Baraunas ou Caraúbas? A Caraúbas é o pior. Eu falei, Caraúbas tanto tem mais fama, como também, querendo ou não, Baraúna é perto de Mossoró. Isso. Então eu poderia ficar em Mossoró, teria que morar em Caraúbas. Eu falei, vou pra Mossoró. Quer dizer, vou pra Baraunas que fica pertinho. Depois fui pra Governador do Céu Rosado, que aí foi outra pegada completamente diferente. Uma cidade muito tranquila, pacífica, o pessoal me acolheu muito bem. Eu tomando café da manhã e a população comigo aqui, contando os casos que tinha acontecido. Aí eu ia com eles andando pra delegacia. É mesmo? Era pra fazer o BO, pra registrar, pra ver alguma coisa. Então era muito... Que bacana. Os PMs eram super meus amigos, os PMs eram meus brother mesmo. No que eu precisava de um carro, por exemplo, precisava de um carro pra ir pra Mossoró, me emprestava o carro também. Eu ia, voltava o que tinha que resolver, voltava. Que bacana. Os caras eram muito meus brothers, muito mesmo. Inclusive eles mentiam, diziam que eu não morava na cidade durante um tempo pra me proteger. Nossa. Porque eu passei a morar em Governador. Sim. Então, ele tá morando aqui? Não, tá morando aqui não. Pra ninguém me perturbar. Mas depois acabou que eu passei a fazer academia, jogar basquete, sei lá o quê. Então, foi incorporado. O pessoal notou que eu morava lá e acabou que a mentira não teve pernas longas, não. Acredito que tenha tido poucas ocorrências lá. Não basta, teve umas muito difíceis lá. Teve um caso covarde. O cara, ele batia muito na esposa. A esposa deu queixa nele, no mesmo dia ele matou. Nossa. Isso aí foi covarde. Aí você foi, os outros policiais foram? E a complexidade da situação, a gente não prendeu ele em flagrante. Porque o filho deu fuga. Nossa. Eu imagino, eu no início eu fiquei com raiva do filho. Sim. Mas depois eu, tipo assim, se coloca no lugar. Não é que eu faria igual, não faria. Mas assim, eu perdi a minha mãe. Vou perder o meu pai também. Então deu fuga, ele ficou um tempo foragido, depois a gente acabou achando. Nossa. Aí sua volta para Natal, isso durou quanto tempo? Isso eu fiquei uns 2 anos e meio fora. 2 anos e meio, 3. Aí como é que foi a notícia que você seria remanejado para Natal? Não, eu tava esperando já isso, eu fui o último, né? Fui o último. Então, da minha turma sair, todos foram, aí acabou, eu consegui com 3 anos, fui pra DHPP, que é homicídios, né? Na época era homicídios. Fiquei mais uns 3 anos na homicídios, aí comecei a peregrinar várias delegacias depois disso. 11ª DP, que é do Planalto, Central de Flagrantes, Plantão, e agora 15ª, que é de Ponta Negra. Você está em Ponta Negra agora? Ponta Negra. Fala um pouquinho sobre as particularidades de cada delegacia, Pedro. Cada uma tem a sua, né? O interior é muito massa. O interior é muito legal. Por quê? O interior você é chamado cachimbrema, chega demais. Briga de vizinho, questão de infidelidade, demais, cara. Eu me divertia muito. Eu lembro um caso bem engraçado. Chegou a mulher na delegacia e ela queria registrar queixa contra as vizinhas. Porque as vizinhas estavam dizendo que o marido dela pegava todas as vizinhas. Ah, meu Deus do céu. Isso foi. Isso foi falado na polícia. Foi. Homem, mas o melhor de tudo é que o cara tava lá e o cara tava tão feliz com isso. Claro. Porque, tipo assim, você está dizendo a autoridade da cidade que eu pego todo mundo, o cara assim. Nossa, satisfeito, velho. E eu tive que explicar a ela que não tinha muito o que fazer. A cara de interior. Sobre isso, Isso parece uma novela de Agnaldo Silva, né? Cara, se eu fosse contar aqui, era história demais. Teve o sequestro de jumenta. É sério? É assim, a Mas história... sequestro clássico?
Como é que foi? Não, conta. Essa eu quero saber. Vamos lá. A gente ri, mas foi um caso de barbaridade, né? O que aconteceu? É tudo na suposição. Sim. O cara teria subtraído uma jumenta. Mas numa caminhonete, a pé. A pé. A pé, mas ninguém viu, ficou só sabendo dessa história. E seria para aqueles fins libidinosos. Libidinosos, Que é a cara do interior também. Rapaz. Aí, eu saí batendo lá, procurando. Aí quando a gente volta, né, depois de andar bem muito, que Governador é grande pra caramba, a cidade é pequena, mas a área rural é gigante. É extensa. Ele não achou. Aí chega a rádio, 104.9, esqueci até o nome da rádio, Rádio Esperança. Aí chegou lá o locutor, que era o seu Ricardo Batera, muito meu brother. Aí o Ricardo Batera chegou assim e falou: estamos aqui no cartório da Polícia Civil, Governador do Seu Rosado. Pedro, tô sabendo de um caso aí, bárbaro, que aconteceu na cidade. Você poderia falar pra gente? Aí eu falei, a gente se deparou com uma situação aqui, né, no sequestro de 2 animais. E a gente tá trabalhando com 2 linhas de investigação. Uma que foi a questão, um furto para proveito material. E o outro por uma questão sentimental. Rapaz... Até os presos riram. Não tem. Os presos estavam com o radinho lá, ouvindo. Os presos começaram a gargalhar, meu irmão. Essa história correu o oeste todinho. Mas recuperaram? Ele apareceu, os animais apareceram. O suspeito não? O suspeito não. Nossa Senhora. Os animais apareceram, mas o suspeito não. E a dona dos animais não... A gente não chegou a uma conclusão sobre o que aconteceu. Os animais podem ter... Foi feito exame de corpo de delito, não? Não foi, até porque eles desistiram tal, tudo. Então, assim, tinha muitas essas histórias, tinha muito. Meu Deus. Não, então, assim, interior era legal pra caramba nesse sentido, sabe? Vamos falar de Natal, então. Deve ter história engraçada em Natal também. Mas fala um pouquinho das dinâmicas em Natal. Cada delegacia em Natal também é uma dinâmica diferente, né? Bem diferente. Como é que faz a dinâmica das delegacias que você trabalhou? O público que era o público mais educado era o público do Planalto, né, que era a 11ª DP. Era o pessoal que chegava e conversava melhor com a gente. Plantão, que eu trabalhei muito tempo, é complicado, porque a pessoa chega no calor do momento. Mas assim mesmo também, normalmente, era um ambiente mais... O trato era mais tranquilo. Sim. A gente ia só que às vezes, assim, né, apaziguar, confortar um pouco a pessoa, dar um tempo a ela pra ela chorar. A pessoa chegava, Não, porque às vezes a pessoa estava vindo um carro roubado. Sim. Uma violência sofrida. Então, eu deixava respirar. Depois, vamos começar agora? Então a gente começava. Agora, o ruim do trabalho no plantão é que eu trabalhava muito com preso. Sim. No início, foi um choque pra mim. Depois, é como beber suco de laranja. É mesmo. Mas o choque foi por quê? No começo? Por quê? Como era a minha forma de lidar com os presos? Era no máximo a gente prendia em operações, ficava ali com ele um pouquinho e pronto, não tinha que cuidar. Sim. Já no plantão a gente fica com o cara 24 horas. Então, alimentação, advogado, necessidades. Tem vários elementos que, digamos, eu tenho que transportar o preso o tempo todo, de um canto para o outro, né, tal. Então isso foi algo que no início para mim era... Como é que é isso, caramba, né? Tem o medo de parte a parte, né? Não era o medo me pelando de medo, mas era o desconhecido. E aí? Como que eu vou falar com eles? Porque eu sabia falar dentro de uma perspectiva, mas não nessa, do convívio. Uma coisa é, bota a mão na cabeça, vai ser algemado, ficar lá. Deita aí no chão. Outra coisa é, vamos lá. Ou então o cara falar com você, pô, tô precisando de uma coisa aqui. Ou então o cara tá completamente descontrolado lá, bêbado. Então tudo é muito diferente, mas foi um aprendizado, foi bom pra mim. Gostei. Pedro, aquilo que a gente vê nos filmes e que às vezes até eu ouço assim, mas nunca de uma maneira muito profunda, consegue-se fazer uma simbiose, eu não digo uma sintonia, mas uma simbiose, um diálogo? Você já dialogou com algum preso, tipo, viu que apesar dele estar preso, ele não era uma má pessoa, era uma pessoa razoavelmente inofensiva, estava preso? Aconteceu? Você tem empatia? Já teve um que foi até, isso foi em Baraúna, se eu não me engano. Foi em Baraúna. Ele era trabalhador, e aí ele caiu no canto da sereia. O amigo chegou e disse pra ele, cara,
Tipo assim, eu ganho 500 conto fácil. Como? Eu roubando a motinha ali. E aí ele foi roubar a moto com esse amigo dele. Sim. E aí roubaram a moto de uma mulher. Na verdade foi assim, não estavam com arma, nada. Eles foram, na força da intimidação, pegaram. Sim. Só que a moto no meio do caminho, ele tava com a moto da menina, tava com pouquíssimo combustível. Aí foi e encostou. Aí quando veio a viatura. Aí vem, o outro chispou e ele ficou. E ele assim, até aí, criminoso, não tem o que falar. Mas teve uma hora que ele parou assim, e ele não tava querendo ganhar nada com isso. Ele olhou assim pras mãos, e ele falou, tá olhando aqui minhas mãos? Eu sou trabalhador, não precisava fazer isso. Falando porque eu fiz isso. Mais com ele mesmo que com vocês. Foi, né? mas ele também tava desabafando. Sim. E esse foi um cara, tipo assim, que, sabe, não é ele o que ele fez tem que repercutir, porque, por exemplo, a gente não pode esquecer da violência que ele fez àquela mulher. Não, claro. Que, pô, ela viu ali, mesmo que não tenha tido, assim, um risco de morte, mas ela viu um pertence que ela trabalhou pra caramba pra obter anos de trabalho, às vezes, e aí perdeu, assim, no segundo. Imagina a dor, o desespero dela. Pensar que vai ter que remar aquilo tudo de novo, né? Mas eu entendi também o lado dele ali, de, tipo assim, foi o cara que falou, cara, o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sou disso, cara, não é... Então esse foi um dos casos, acho que foi o caso que mais me pegou, assim, que eu olhei pro cara e falei, esse cara aí sentiu a merda que fez e possivelmente não vai querer fazer de novo. Nossa. Pedro, vamos começar a ramificar os assuntos. Beleza. Você tem um monte de assuntos. Eu queria começar a tocar, a gente vai voltar para a linha temporal, vai falar suas experiências, começar a enfocar aqui alguns temas assim. Pedro, eu queria que você falasse sobre a relação entre polícia e imprensa. Eu passei, imprensa você leia tudo, leia tanto a imprensa diária, jornalística, como por exemplo, fenômenos como Datena, fenômenos como Ciro Robson, o Papinha, né, que ganham a vida através da violência policial. Perfeito. Vamos falar isso. Aí eu vou até citar uma história minha. Uma situação que eu vivi. Quando eu trabalhava na Gazeta do Oeste, em Mossoró, eu cobria cidade, política e cultura, que são as coisas que eu gosto. Sim. Só que o repórter de polícia, Shaolin, entrou de férias e eu fui colocado para cobrir. Isso nos anos 90, em Mossoró. Quando eu cheguei lá, eu cabeludo, bem diferente, mas me trataram bem, os policiais, tudo. Aí tinha os presos lá, na delegacia lá do centro de Mossoró, não, centro não, de Alto São Manuel. Teve um policial que disse assim, se você quiser bater no preso, pode bater. Esse aqui bateu, mas pode bater. É o urbano, né, ligado à cultura. É isso, bicho. Aí ao mesmo tempo como assim? Não, pode bater, porque quando o Shaolin vem, a gente deixa ele bater e dá uns tapas. Pode bater, aquele ele bateu. Não inventei uma desculpa, só que eu fiquei chocado com aquilo. Eu tô aqui. Eu lhe pergunto, aí depois eu descobri em Natal que existia coisa dessas coisas, entendeu? Os repórteres policiais, principalmente naquela época que tinha as editorias, faziam essas coisas. Eu ouvi as histórias. Eu lhe pergunto, o que é que você sabe dessa relação entre repórteres policiais e polícia e como você vê no macro aí essa questão da imprensa em relação à polícia, inclusive para a utilização política? Cara, eu sou o contrário a esses programas policialescos. Eu sou terminantemente contrário. Eu acho que eles fazem um desserviço a partir da ideia de vamos trazer informação. Porque, digamos, qual é a premissa do jornalismo? É uma premissa válida e importante para qualquer democracia, inclusive. A imprensa está aqui, o papel dela é trazer informações, que são informações que não são informações, são de interesse público, mas que não são ofertadas pelo poder público. Não é? Porque até porque o poder público não vai trazer pauta negativa. Sim. O governo vai dizer, por exemplo, hipoteticamente, aumentou 10% os homicídios. Não, isso cabe à imprensa, né, trazer isso aí. Mas o programa policialesco, ele causa um prejuízo social tão grande que eu faria como no Uruguai, é verdade. Porque você causa vários problemas ruins. Primeiro, a banalização da violência. As pessoas começam a achar que é normal. Volta 15 anos no tempo, 15 anos não mais, 20 anos. Quando acontecia uma morte, todo mundo ficava assim, mas rapaz, eita, morreu uma pessoa ali há 25 anos, ou mais. Pronto, 25 vai ser uma marca boa. Eu tô lembrando da minha infância, com 12. Sim. Morreram 2 pessoas, eu ficava, meu Deus do céu, morreu 2 pessoas e João Pessoa. É muita coisa. Muita coisa. Hoje morreu 2, morreu só 2. Não, e outra, e os relatos, né, de esquartejamento, sei lá o que morreu desse jeito, Isso contribui por quê? Para a população achar que isso é normal.
Se acha que isso é normal, não pede política pública, não reclama política pública para intervir com relação a isso. Sim. Ao mesmo tempo também, as pessoas que cometem violência e crime começam a achar normal também matar. E o que assim, qual é o ganho? Qual o ganho? Poderia se noticiar apenas assim, até, digamos assim, fosse o caso, para não deixar sem notícia, 3 pessoas foram assassinadas no Rio Grande do Norte. Em lugar tal. Em lugar tal, sem dar detalhes, sem fazer foto, sem espetacularizar, mostrar tal, como antigamente, inclusive, até mostrava o corpo. Sabe? Isso é de mau gosto tremendo. Eu fui policial, eu trabalhei em homicídios por 5 anos, no total, Mossoró e Natal, e eu nunca gostei de ficar olhando pra corpo. Eu nunca tive problema. Tem colega meu que tinha problema pra dormir, que sonhava. Tem um colega meu que via fantasma. É mesmo? É. Eu nunca passei por nada disso. Zero. Pra mim, sério, assim, poucos, inclusive os crimes que eu me sentia mal, pouquíssimos. Mas eu também nunca tive aquela curiosidade de, sabe? Que é uma coisa meio mórbida, né? Pra mim era um momento detestável da sociedade. Sim. Tipo assim, tem uma pessoa morta ali, o que é de bom? O que é que vai agregar? Pra mim mesmo, né? Eu queria resolver o caso. Né? Mas ficar olhando ali, detalhe, eita, o cara se lascou mesmo, hein? Não. Então eu não vejo nada de bom nisso, então eu sou contrário e eu acho que eles se alimentam da própria violência que eles dizem denunciar. Até porque não propõe nada. Né? Só a solução política. Eles capitalizam com isso. Exato. Né? E aí cria essa fobia social também, de que tá todo mundo com medo de tudo. Sim. E todo mundo começa a se odiar também, porque o problema é o outro. Se eu tenho medo por quê? Porque alguém vai me fazer mal. Alguém é quem? Alguém é o outro. Sim. Então cria esse clima de desconfiança e as pessoas se encastelam cada vez mais em condomínios, convivem menos umas com as outras. Sabe? É mais carro, menos rua. Então eu vejo que faz parte de um fenômeno ruim. E que quando redunda em questão política, aí pior ainda. Programas policiais, pior do que o programa policial, é o fenômeno político que se liga a ele. Sim. Aí é terrível. Porque eles capitalizam em torno disso com um ganho político. Aí empodera policiais que usam da farda para ganhar benefícios individuais. Ou ser eleito senador, por exemplo. Não, isso. Entendeu? Eu enquanto policial, Cefas, não é meu, não. Essa função não é minha, não. Eu sou investido e a partir dela eu recebo uma remuneração e em troca disso eu tenho que executar atribuições e ter responsabilidades. Sim. Então, o bom desempenho da polícia não é meu. Se eu prender alguém, pessoa física, prendi alguém, não fui eu que prendi, foi o Estado que prendeu. Foi a polícia civil ou a polícia militar que seja, que prendeu. Não é o cara, não é o Pedro que está prendendo. É a instituição criada pelo Estado. Isso. Mas aí tem muita gente que derrite. E outros aqui, Stevenson, e por aí vai, que sim, fizeram uso de uma fama a partir do serviço público. O que eu acho completamente errado. Uma outra coisa assim, mas e você, Pedro? Não. Eu não faço fama a partir da minha situação de policial. Eu faço, digamos assim, eu apareço como figura pública a partir de minhas opiniões e do meu conhecimento. Mas não tá lá Pedro Paulo fardado. Não tô lá, carregando preso, que tá vendo aqui, tô botando pra quebrar aí, a marginalidade do bairro, sei lá o quê, Acabou, hein? Faça esse tipo de palhaçada. E eu coloco assim, o tema é palhaçada e malversação da coisa pública. Sou completamente contrário a essa casadinha aí. Programas policialescos que vendem pinga-sangue e também policiais que se locupletam da função pública para ter benefício particular, para depois virar deputado, vereador, senador, prefeito. Como já aconteceu, e vai acontecer muito. Datena achava que ia ser eleito prefeito de São Paulo. Eu não achei não. Ele achava. Ele achava, com certeza. Foi um fracasso completo. Ele achava, né? Ele achava. Ele não contava com o Paulo Marçal. Ele não tomou muito do eleitorado dele, tirou muito. Porque o público que teria potencial de votar em alguém... É o outsider. Exatamente. Só que o Paulo Marçal é muito melhor como outsider. Como outsider. Vende muito mais. Exatamente. Vamos botar pra... O Paulo Marçal, ele representa um ditado daqui. Um ditado não, uma expressão popular nossa, né? Eu quero ver o mar pegar fogo para comer peixe frito. Exatamente. Ele é isso, o Pablo, né? Então, o Datena tem mais responsabilidade, não vai tão longe. Exatamente. Não é que ele seja uma figura maravilhosa, não. Mas ele não... Ele é de um tempo que a galera talvez tinha mais critério. Um mínimo de discernimento. Né? O mínimo. Não já o Marçal não, o que vale é realizar.
Isso, vamos falar mais sobre isso, tem um monte de pergunta Vamos, aqui. sim. Mas tem pergunta aqui do pessoal que está aqui, Maria Gorete, Yeah, que está ali. Legal, olha. Gorete, produtora cultural, que está aqui no Bardaldos. Ó, Acho que aí tem material para vários livros de contos, causos. tem sim. Tem, muito. Já né? tem escrito? Eu contei não, eu contei 0,1% pra vocês, que a gente ouviu. Nossa, até o final conta amanhã. Eu conto alguma coisa a mais, pode deixar. Mais alguns. Natália Chagas, nossa assistente de produção, uma pergunta aqui. Que as milícias tomaram o Rio de Janeiro, Sim. estão tomando São Paulo. Isso é consequência da banalização ligada a políticos? Pronto, uma extensão da sua resposta, especificamente sobre o Rio de Janeiro, que é uma situação já clássica, né? O Rio de Janeiro é uma situação conhecida, que foi abordada nos filmes Tropa de Elite 1 e 2, Sim. que a gente pode até falar sobre isso, Pode. e que em São Paulo está se tornando isso a partir da eleição de Tarcísio de Freitas, que escolheu o Derrite como secretário de Segurança, que é um policial que tem uma ficha bem estranha. Fala um pouquinho sobre isso, Pedro. Com relação a São Paulo, eu era mais reticente a essa perspectiva, mas estou deixando de ser um pouco. Eu estou entendendo como é que pode se dar agora. Como? A partir do momento que eu hiperpolicializo um espaço, inclusive a partir de uma ocupação militar bélica, como aconteceu na Baixada Santista, se eu perduro aquilo ali, ou se eu possibilito que aquilo ocorra sem freio, automaticamente vai abrir espaço para que policiais comecem a se locupletar serem os protagonistas com relação à criminalidade financeira, econômica. Porque, assim, a milícia, ela antes de ser uma questão política, ela é uma questão econômica. Sim, O exatamente. cara quer um meio de recurso financeiro. Isso, aumentar Se mistura política e economia, se mistura, mas a economia vem na frente. Concordo. Então, não é exatamente a política, a política pode fomentar, mas quem vai estruturar vai ser a economia. E depois tem um retorno. A economia cria a política. Rio de Janeiro é isso. É isso. Rio de Janeiro não, Brasil todo. Mas o Rio de Aqui Janeiro também. virou o caso emblemático, né? Aqui também. Aqui também. Aqui também. Já tem gente vinculada. Né? Tanto a suspeitas de milícia, como também a facções. Sim. Então, assim, aqui já chegou, galera. Sim, verdade. Agora, a gente não está no pé do Rio de Janeiro. Na verdade, milícia e grupo de extermínio existe em todos os lugares do Brasil. Sim, sim. Então, assim, não é nem uma novidade de São Paulo. Sim. Na verdade é um fenômeno mundial, né? A máfia é um tipo de milícia. É, a máfia vem de proteção para a pessoa se proteger dela própria. Assim começou a máfia italiana. É porque a milícia, ela tem alguns componentes específicos, embora já está desnaturando. Sim. Por quê? No Rio de Janeiro, as lideranças de milícia eram todas policiais ou ex-policiais. Já está tendo liderança de milícia que não é ex-policial, que é traficante. Porque lá misturou tanto Misturou tudo, que a milícia não é mais o que era. Não puro sangue. Entendeu? Não é mais o puro sangue do que era. Não é mais o puro sangue, não. Mas aqui e outros lugares, aqui inclusive até fazer um elogio. Tá tendo um trabalho até da Polícia Civil contundente nesse sentido, da Polícia Federal também. E já caiu umas 2 ou 3 quadrilhazinhas pequenas de grupo de extermínio. Então fica aqui esse elogio. Bom. Não é que eu não estou dizendo aqui que está menos do que estava antes. Não estou dizendo que isso é suficiente para conter o que está crescendo, mas eu estou trazendo esse fato, né, que realmente aqui tem alguma reação. Se vai ser suficiente, qual vai ser o resultado, a gente vai saber com o tempo. Mas infelizmente a gente tem aqui também. E assim, em São Paulo talvez eles estejam criando as condições para que lá tenha realmente uma milícia mais parecida com a milícia do Rio de Janeiro. Grupo de extermínio deve ter, tem certeza absoluta que tem. É porque o grupo de extermínio também e milícia são coisas um pouco diferentes, né? Até para explicar a galera. Sim. Grupo de extermínio são grupos com policiais, ex-policiais, calça preta que anda com polícia e tal, que eles têm como atividade a matança. A atividade econômica. Então mata por dinheiro, assassino de aluguel. Já a milícia é algo muito mais elaborado. Envolve domínio territorial, que o grupo de extermínio não tem. O grupo de extermínio tem influência territorial. Digamos assim, dentro da minha área não acontece isso aqui. Sim. Mas domínio territorial, não. Já a milícia tem domínio territorial. Ela pode muito bem, por exemplo, como está acontecendo no Rio de Janeiro, e já tive alguns ruídos aqui, mas água mineral é minha, só compra de mim. Então, no bairro vizinho, custa, sei lá, 14, 15 reais.
comigo é 25. E tem que comprar. Não, e tem que comprar. E aí de quem? Né? Gás, internet, serviços. No Rio de Janeiro, o cara vai fazer o asfalto de uma rua lá. A milícia chega no segundo dia, fala, ei, cadê? O cara, como assim? Cadê o quê? Cadê aqui, meu irmão? Você não tem como fazer nenhum trabalho aqui não, sem meu dinheiro não. Tá rolando isso, tá tendo inclusive desindustrialização e retirada de certos serviços de certas áreas. Porque os caras estão sendo cobrados. E outra, isso fica só na periferia? Não, já tem poder miliciano em bairros nobres do Rio de Janeiro. Agora, é claro que ele não vai fazer essa ocupação espacial no mesmo molde que acontece no bairro de periferia. Ali é diferente, é pagar por proteção. Sim. Não quer que nada aconteça, mas aí você não vai ver homem armado. Enfim, é diferente. Por enquanto é diferente. Perfeito, estamos conversando com Pedro Tchebo, conversa ótima. Você pode fazer perguntas aqui para ele. Deixa eu fazer. A gente vai para Rio Grande do Norte, mas deixa eu fazer uma pergunta sobre isso e um recorte sobre São Paulo. A gente está vendo, Pedro, um monte de casos acontecendo agora com a polícia de São Paulo. Você falou muito bem sobre a questão do grupo de extermínio e a questão da milícia. Embora seja uma coisa deplorável e que deve ser combatida, a gente entende que existe um funcionamento financeiro econômico, Sim. que você falou. Contudo, a gente viu casos de um policial que do nada pega um homem e joga numa ponte, e um caso de um homem que está investigando uma questão e dá um soco na cara de uma mulher. Isso aí não envolve dinheiro, não envolve. Isso aí não envolve um ganho de poder, nem mesmo uma conquista territorial. Eu lhe pergunto, o que está acontecendo com a polícia de São Paulo? Isso é empoderamento excessivo? Ela está se permitindo? Para que esse padrão de crueldade e de excessos, Pedro? A gente tem um problema nacional e o recorte de São Paulo é um pouco mais agressivo com relação a isso. As polícias, cada vez mais, elas têm autonomia. Bem, essa palavra parece legal, né? Autonomia, a gente sempre fala, né? Autonomia como algo positivo. Sim. Não para a instituição pública. A instituição pública não pode ter autonomia. Bem, acontece que historicamente as polícias têm autonomia com relação ao poder social. O que é que eu estou querendo dizer? A sociedade não entra dentro das polícias. Não entra, é muito raro. Sim. Em momentos, Brizola, não foi nem exemplo para isso exatamente não, porque essa discussão veio mais com Lula 1, Lula 2, então você teve alguns estados que abriram para a sociedade civil participar de alguns atos de gestão da polícia, mas de maneira muito tênue, muito ligada ao orçamento e não ao protocolo. Sim. Mas bem, então a autonomia com relação ao poder social tem demais, Tá. absoluta. Mas está começando a ter com relação ao poder político. Cada vez menos governadoras e governadores estão tendo poder de gestão sobre as polícias. Cada vez mais estão sendo entregues às cúpulas e essas cúpulas decidem como governar. E aí de quem se meter. Porque aí eu levo o problema para ele. Sim. Digamos, vamos lá, hipoteticamente, um governador quer uma política de fiscalização com relação ao serviço policial. Sim. Câmeras. A base não gosta. Certo. O que acontece? Tudo que acontecer de ruim, que sempre aconteceu no pretérito e que vai acontecer no presente, enquanto a gente não mudar o nosso sistema, vai acontecer no futuro, vai mudar o discurso por parte das próprias autoridades policiais, fomentando inclusive a imprensa. Sim. É culpa da polícia que está arrochando menos, que está chegando menos junto, que está desencorajada, entendeu? Em vez de a gente gastar dinheiro com câmera, deveria estar gastando dinheiro com armas. Isso. Entendeu? Então tem toda essa retórica que, coitado do governador, ele fica na mão. Fora que isso aí eu estou falando da coisa mais leve. Sim. O cara pode fazer greve, pode estimular sabotagem no serviço. E aí cai para quem? Piora tudo. Cai para quem? Mau gestor. Ao gestor. Então o que acontece cada vez mais? Não estou dizendo que é em todos os estados, mas a polícia, ou polícias, algumas polícias, elas literalmente, Obrigado. elas hoje não obedecem. Elas no máximo é uma troca. O que é que você faz por mim, eu faço por ti. Eu posso fazer por ti e te dar, digamos, credibilidade social. Eu tiro foto contigo. Da minha parte, eu quero que você não participe. Aí você não participa e tal. Os números bons vão ser seus. Nossos, melhor dizendo. Nossos, você divide. Sim. Então tá desse jeito. E isso é muito perigoso e muito complicado. Com certeza.
Pedro, e esse padrão que parece estar existindo Mas voltando hoje... até São Paulo, voltando a São Paulo. Vamos continuar São Paulo. Que eu não completei, São Paulo. E fala mais de Derrite também. Pronto. Quem é Derrite? Pronto, eu vou falar sobre ele. A questão de São Paulo. O Tarcísio coloca um capitão para comandar a tropa. Isso já descredibiliza, né, a rede de coronéis, a política interna deles lá. O discurso de Tarcísio e de Derrite é muito tô nem aí, Operação Escudo e Operação Verão. Sim. Não é? Ele falou isso quando estava tendo casos de morte histórico de abuso de policiais. Que há vários, inclusive, casos assim de tortura, negócio, execução, sumária. O Tarcísio falou, vai reclamar na ONU. Exatamente. Né? Então a tropa fez o quê? É comigo. Tá, a gente tá podendo realizar justiça. Porque a gente vai ter que entrar dentro da cabeça do policial. O que o policial nesse cenário ele pensa? Ele fala, o sistema é uma droga. É uma tragédia esse sistema. A justiça solta. Não é que ele está errado de todo. Mas, bem, o problema é onde ele chega. E cabe a mim fazer alguma coisa. Esse é o cara bem intencionado. Só que, para fazer alguma coisa, ele vai começar a ter que... Ele vai, aos poucos, indo à margem cada vez mais da lei. Então, é um tapa. Um grito, um esculacho. Depois, pode ser uma tortura. Pode ser uma execução. Na cabeça dele, ele está corrigindo. Na cabeça dele, ele está corrigindo. Um erro do sistema. Ele está corrigindo esse sistema. Mas deixa eu fazer um recorte, Pedro, que é importante. Como é que se saiu, por exemplo, a gente entende, não concorda, mas entende que ele quer aperfeiçoar o sistema e corrigir, e ele vai para execução sumária do, digamos, alguns, bandido, né? Alguns. Mas, por exemplo, aonde é que entra isso, por exemplo, um soco na cara de uma senhora? Falta de paciência. É isso, falta de paciência. Falta de paciência. Jogar aquele homem da ponte, ele não era marginal. Jogar o da ponte pode ser a mistura das duas coisas. Nossa. Pode ser a mistura. Aquela ocorrência ainda não tem informação completa. Não sei se foi mentira também, porque o pessoal, hoje a contra-informação tá gigante. Também tem isso. Disseram que ele furou um bloqueio. Pelo que eu li na matéria do Intercept, ele furou o bloqueio. Pronto. Acontece que depois que ele furou o bloqueio, ele estava pacífico. Exato. E totalmente inofensivo e desarmado. O que o policial pensou ali? Não vai dar em nada. Puto. Porque, enfim, uma ocorrência completamente, né, assim, ele acha que pode... Não, ele tá certo. Poderia alguém morrer, poderia alguém se acidentar, poderia muita coisa acontecer. Então ele tá ali puto, sem paciência, tipo, não vai acontecer nada, peraí. Aquela imagem é chocante. Joga. Eu não tô justificando não, pelo amor de Deus. Não, eu sei que você não tá. Porque entrando na cabeça do cara. Você pegar como se fosse um animal e... Sabe o que eu aprendi na minha vida, uma lição? A gente sempre acha que tá certo. Sim. Ele acha que ele tá certo. Então eu tento entrar na perspectiva dele para entender por que ele acha que ele está certo fazendo aquilo naquele momento. Então é isso, é falta de paciência. Nossa. É falta de paciência. Talvez a mulher tenha, talvez, eu não estou justificando, a mulher tenha falado algo, se comportar de uma forma ali, e que o cara, tipo, se achou no direito de fazer isso, por falta de paciência. A falta de paciência na polícia mata tão quanto a má intenção. Nossa. Tão quanto. Aí quando é empoderado, como o Derrite faz, aí piora, né? O cara vira super-herói. Isso. Pô, você tá atrapalhando, eu tô querendo ajudar. Você tá me atrapalhando. Entendeu? Então cria esse inconformismo, esse distanciamento do eu policial e o eu social. Porque acaba que parece que vira uma super casta de pessoas melhores. Exatamente. Eu estou aqui para defender a sociedade de vocês, inclusive. Entendeu? A complicação, a briga é terrível, Sérgio. Então, vamos voltar ao que você estava falando de São Paulo. E o Derrite. O Derrite, cara, é um oportunista do caramba. Ele, quando trabalhava na Rota, que inclusive ele saiu de lá por causa da letalidade, né? Ele fazia os vídeos muito bem produzidos, com música, com cortes e tudo. E ele foi se fazendo aí, vendendo o serviço do Estado, benefício próprio. Depois ele vai para relações públicas dos bombeiros. Porque lá você pode fazer concurso de remoção interna. Aqui não. Você nasce bombeiro, nasce policial militar, morre desse jeito. Entendi. Então ele fez isso também. E aí ele estava lá sempre tomando a frente de todas as questões envolvendo os bombeiros, aparecendo e tal. Então isso construiu a imagem dele, que ele atrelou muitas vezes a questão da violência
Né? Por exemplo, o Derrite falou que o policial que não matou 3 pessoas não é polícia. Então, bem, ele é esse cara, ele fala o que for redundar de benefícios para ele e ele conseguiu os benefícios dele. Deputado federal com grandes chances de ser o senador. Dizem que é agora o principal pleito dele, né? Exatamente. E ainda eu ouvi, mas ouvi como especulação, não com certeza, que Tarcísio quer ele como sucessor, caso Tarcísio saia para a presidência. Tarcísio tem coragem de sair como presidente, não? Tem não, né? Acho que tem não. Tem não. É loucura demais. É. O homem vai enfrentar Lula. Lula Lula enfrentou todo o bolsonarismo e toda a máquina pública injetando dinheiro. Os caras foram até onde podiam e não venceram. O homem é bom de voto. Deu minhas críticas a ele, mas é muito bom de voto. E tá aí Lula em pé no hospital hoje, despachando, né? Tá melhor que o Bolsonaro. Sem foto, né? Entubado. Tá andando, tá melhor ali. Não, o Bolsonaro é todo... o Lula tá ótimo. Vai ver muito. Pedro, vamos agora conversar sobre um recorte específico, cortar na própria carne. E nós, a opinião pública, a sociedade. Porque uma parcela da sociedade acha, como a gente estava conversando aqui em off antes, que bandido bom é bandido morto. Uma parte da sociedade, quando vê um policial agredindo, inclusive parentes meus, por isso que eu disse, cortar na própria carne, sim. Vendo uma agressão policial, diz assim, alguma coisa não fez. Sim. Porque se fizesse, o policial não batia. Porque tá batendo. Então, fala sobre isso, sobre como uma parcela da sociedade aceita ou já normalizou essa violência policial, Pedro. O único freio que São Paulo está mostrando, que a gente tem ainda enquanto civilização nesse ponto, é quando o ato de violência é cometido contra um cidadão de bem. Sim. O inocente. É o único freio. Não tem mais nenhum freio. Sim. Mais de 60%, acho que é 66%, 68% das pessoas apoiam, a partir de pesquisas, que sejam cometidos atos ilícitos para a resolução de crimes. Quer dizer, o cara pegar o preso, ou pegar uma pessoa detida na rua, que é suspeita de um roubo, bater nela, torturar para que ela, na expressão policial, vomite onde estão as coisas. Isso. 66% apoiam isso. 51% apoia bandido bom, bandido morto. Isso um tempo atrás, talvez esteja até pior hoje. Talvez seja pior. Então, como uma sociedade dessa vai ter uma polícia amparada que trabalha a partir de direitos humanos? Direitos humanos é porque o pessoal romantiza muito. A partir do direito mesmo, Constituição, Código Penal. Isso. Nem precisa pensar em valores acima, não. Isso aí não vai ter. Porque a própria população exige do governante uma polícia mais efetiva e eles acreditam na truculência. Mais efetiva ainda, digamos assim, se eu não tiver... Mas é até uma lógica. Se eu não tiver que obedecer direitos, se eu não tiver que regrar direitos, eu puder fazer tudo do jeito que eu quiser, eu faço mais coisa, não faço? Faço. Naturalmente. Por exemplo, eu me desloquei lá de Capim Macio para vir para cá. 25 minutos. Sim. Se eu não tivesse que respeitar sinal de trânsito, passar por cima de pedestre e etc., eu chegava aqui em 15, pô. Exatamente. Eu era mais efetivo como motorista, não era? Exatamente. Então, se eu não tiver lei me cerceando, eu sou mais efetivo. Pega mais bandidos, elimina mais bandidos. Então, essa lógica, entendeu? Então as pessoas hoje tá no vale tudo, pô. Sim. Tipo assim, pode botar pra torar, que o que eu quero é viver em paz. Só que o grande problema, não vai conseguir, amigo. Não vai conseguir. Não. Porque não vai ser assim que vai conseguir. É política pública, certo? De médio, longo prazo, muitas vezes. Tem as de curto também. Mas você fomentar a violência, você só traz um ciclo de violências que vai se voltar, inclusive, ao próprio policial e à sociedade. A gente está nessa onda de matar como resolução de problemas desde a década de 60. O que é que melhorou? Onde a polícia melhorou até agora? Só piora. E o Brasil, me corrija se eu estiver errado, é o país onde mais morrem policiais, não é isso? E o que mais mata também. Mais mata e mais morre. Aqui é mais tudo. Então não é bom pra ninguém. Não é bom. É o país que mais mata e que mais morre. Então, mas o policial não quer morrer. Mas se suicida. Também é ruim, não é pra acontecer isso. Pedro, vamos para outro recorte. Outro recorte necessário também. Pedro, existe uma percepção popular aí também. Percepção popular, eu digo, com base em empirismo. Mas que é assim. De que a polícia
tem um posicionamento para a periferia, para o pobre, e outro posicionamento para o rico. Por exemplo, quando vai para uma ocorrência em Alphaville, em um condomínio de luxo, a polícia não chega atirando, o cara tá lá quase batendo na mulher, ele dá grito na cara do policial, isso é filmado. Quando é um Porsche que causa um acidente, a polícia vai e conduz, o senhor pode entrar no camburão, por gentileza? Quando é com pessoas de vulnerabilidade social, é mais truculenta. Eu lhe pergunto, como é esse processo? Assim, como é que é a percepção da sociedade em relação a isso e por que ficou tão explícito, tão escancarado isso, Pedro? Bem, a população não gosta muito disso, não. Engraçado. Esse é um dos pontos. É um paradoxo. Não gosta. É um evidente paradoxo. Não gosta. Mas acontece e vai acontecer. Por quê? Há uma percepção social até, e dentro das polícias é muito forte, de que há cidadãos com C maiúsculo e cidadãos com C minúsculo. Isso. Pra mim é muito mais assistido aloprar com uma pessoa pobre que siga certos estereótipos do que eu fazer isso no bairro de classe média alta. Aliás, é o contrário. O que eu tô querendo dizer? Na periferia, do mesmo jeito que o abuso ele é mais permitido, ele é aumentado, você tem também nos bairros de classe média alta, às vezes, o policial sendo suprimido, ou digamos assim, temendo represálias por executar o trabalho simples. Sim. A gente tem aquele caso, por exemplo, do cara de Alphaville, não sei se você se lembra, humilhando o policial. Tu ganha quanto? Isso. Tu ganha quanto? Duvido tu entrar aqui. Isso ele estava agredindo a mulher. Isso, exato. Mas, vamos lá, o policial foi despreparado ali? Foi. Mas o policial tem um instintozinho também com ele, qual é? Se eu entro aqui, esse cara conhece o coronel. Pronto. Conhece o comandante. É isso que eu queria saber. E eu vou levar uma mijada gigante. Isso. Se não for removido, prejudicado. Entendeu? Ele tem essa percepção também. Não é só, digamos assim, na periferia eu tenho mais liberdade de cometer abuso. Há também na questão da parte da elite um medo de fazer o ordinário, o comum. Porque a nossa sociedade é assim. Isso traz um problema gigantesco de credibilidade. A classe média alta olha a gente às vezes como lacaio, e a classe pobre, em alguns cenários, vê a gente como carrasco. Sim. Inclusive, um ponto que eu quero deixar aqui bem claro pra galera. Eu acho extremamente romantizada, eu até estava falando contigo antes, a ideia de entender que a periferia olha massivamente a polícia com um olhar negativo. Não falei que não tem crítica. Sim. Negativo. O amparo a essa polícia que a gente tem, cheia de defeitos, cheia de problemas, ele ultrapassa as classes. Você vai ter esse amparo em todos os níveis. Não há essa ideia romantizada de uma... Você vai ter o que às vezes na periferia? Um grupo político organizado, lutando por bons valores e boas causas, que faz a crítica. Mas aquilo é uma semente, é um ponto dentro de um mar. Há uma diversidade gigante, pequenos comerciantes, pessoal de igreja, cada universo ali muito diferente, profissional liberal, que a gente fala Uber. periferia, mas periferia é um universo. Cara, né? exato. Então assim, tem 20 pessoas ali queimando o pneu, por exemplo, para fazer um protesto. Legítimo. Eu não tô diminuindo o trabalho delas. Sim. Mas a gente não pode romantizar e olhar assim, achar que, ali tá. Às vezes não. Vai ter que olhar muito bem com lupa de caso a caso. Porque como as relações estão mais distanciadas, o que acontece com o vizinho da outra rua está importando cada vez menos. É verdade. É verdade. Oi? 1 hora de programa. 1 hora já? Passou voa. A gente nem chegou nos policiais antifascismo. Vixe. Meu Deus do céu. Eu falo demais, tá vendo? Não, mas assim que é bom. Carlos Lima, que sempre participa aqui do programa. Carlinhos, bem te vi. Grande abraço. Carlinhos diz aqui, vamos lembrar que somos animais. E empoderamento, não. O empoderamento não é animal. Carlinhos, depois você explica aqui o que você quis dizer com essa primeira parte, tá? Desculpa, eu não entendi não. Mas vamos para a segunda parte. A mídia manda. Quem manda é quem comanda. Digo, a mídia comercial. Isso aí. Parece que a mídia comercial é que manda, né? Sim, claro. As grandes emissoras. Uma TV Globo tem poder de
de numa edição do Fantástico, conduzir para onde ela quer o norte que a população. Enfim, tá bom, Carlinhos, aí veja essa primeira parte da pergunta. A gente está indo para a reta final do programa, mas tem pergunta aqui. Vamos falar sobre o movimento policiais antifascistas. Sim, foi quando a gente se conheceu, foi justamente desse movimento. Eu fiquei muito feliz quando o nosso saudoso Pinto Júnior me disse: Cefas, tem um movimento policiais antifascistas, faça uma entrevista com Pedro Paulo, que vai chegar aí. Foi quando a gente se conheceu. E eu comecei a adentrar esse universo e ficar muito feliz disso. Porque, assim, sem maniqueísmos e sem clichês, nem todo policial é fascista. Pelo contrário, tem policiais que não são e tem um movimento organizado. A maioria não é, a maioria não é. Não é. Fala sobre isso. Mas, além de não ser fascista, existem os policiais antifascistas. Isso, exato. Como um movimento organizado. Fala um pouquinho sobre como surgiu esse movimento, qual é o seu papel nele, que eu sei que você tem uma relevância, inclusive nacional. Fala um pouquinho sobre isso tudo. Cara, esse movimento começou em 2017, a partir de alguns intelectuais e alguns policiais. Marcelo Yuca, do Rapa. Foi um dos caras que idealizou o movimento, mas também tinha policiais nossos, Lazacone e tal. E aí, final de 2017 para 2018, teve um seminário na OAB do Rio de Janeiro, que foi trazido ao público a criação dos policiais antifascismo. Depois a gente teve alguns congressos, alguns seminários, né? Foi evoluindo. Hoje a gente tem membros em 24 estados. Quase todos. Quase todos. Aqui no Rio Grande do Norte, a gente já teve mais forte. Estamos retornando agora os trabalhos. Teve algumas perseguições que atrapalharam. Teve algumas disputas, questões internas. Nem disputas não, eram questões internas. Rivalidades internas que também atrapalharam. Eu até teve um momento até que eu me ausentei, porque fogo amigo eu não gosto. Mas hoje está mais tranquilo, pacificou-se e o movimento está voltando ativo. Esse final de ano a gente já está fazendo algumas notas, estamos fazendo algum trabalho para já fazer uma reunião nossa. Faz muito tempo que a gente não tem uma reunião externa, então a gente está fazendo toda essa movimentação. E a ideia é que 2025 seja um ano bem forte no movimento, que a gente volte, se não aos nossos tempos áureos, que a gente já tivemos 200 membros. Eu lembro dessa fase, eu acho que eu peguei essa fase. Pegou. Foi quando eu fiz matéria sobre essa fase. Já tivemos 200. Né? Se a gente não voltar exatamente a isso, mas pelo menos a gente está nesse caminho. Então essa é a nossa torcida e a gente ser mais propositivo, acho que essa é a nossa pauta atual. A gente já mostrou quem é e o que pensa. Eu acho que está na hora da gente propor e formular algumas críticas de uma forma melhor, que sejam bem entendidas pela sociedade. Perfeito. Pedro, e a sua atuação midiática? Você tem vídeos fantásticos, você é extremamente articulado, como todo mundo aqui está vendo. Você já participou de programas. Fala um pouquinho sobre isso. Bondade dele. Não, é só conferir, é facílimo de conferir no YouTube e nas redes. Fala um pouquinho sobre isso. Teve uma época que eu tava bem amostradinho. Então, o Gregório do Divier, Gessé Souza, isso. Márcia Tiburi, não sei se tem... Não, teve muita gente, muita. Sim. Muita gente. Hoje eu escrevo e sou comentarista, não exclusivo, mas comentarista, do ICL e da TV Fórum. O ICL é uma referência hoje. Sim. Na mídia não hegemônica e na mídia progressista. Cresceu muito. O trabalho do Eduardo Moreira, eu trouxe Eduardo Moreira pra cá. Quer dizer, eu trouxe, assim, eu fiz o convite, né? Eduardo Moreira veio aqui no Natal, ele deu palestra pra gente e tal, num evento nosso. É um cara que eu me alinho muito com ele. Tem gente que defende Eduardo Moreira para ministro das comunicações, inclusive. Muito. Não, ele não cabe lá, não. Mas tem gente que gostaria muito. Porque, assim, qual é a grande questão? O Eduardo é o tipo de cara que ele vai dar o sangue, pelo que parece. Sim. Ele vai dar o sangue. Agora, quando ele achar que tá errado, ele vai falar. Entendeu? Eu sou assim também. Por isso que eu me dou bem com ele, a forma dele de entender. E eu não sei se estamos num momento em que estejam querendo ouvir as verdades, um momento difícil, de pactuar aquele congresso terrível, horrível, pior congresso da história.
pior. Então, não sei se a vibe deles é essa, sabe? De ir pra cima. Porque o Eduardo ele não ia assistir algumas coisas que acontecem. Eu tô falando de coisas programáticas, Sim. de ideias. Sim, né? sim. Tô falando de nada escabroso não, até porque o governo Lula tá, inclusive, andando muito bem nesse sentido. Sim. A gente não tá vendo grandes escândalos, sempre vai ter algum escândalo ou outro, porque um governo é composto de 50 mil pessoas. Claro. Não tem Mas como controlar. não tem como, mas o cara não controla o filho, Servas. O cara não controla o filho, vai controlar o secretário, o ministro, o secretário. É verdade. É muito complicado isso, mas está indo bem nesse sentido. Tem que elogiar. Perfeito. E uma pergunta necessária. Pô, tudo bom? Uma pergunta necessária. Segurança Pública do Estado. Qual é a sua avaliação? É o tema que eu menos falo. Mas eu vou falar aqui. Mas pode falar? Porque, querendo ou não, minha patroa, né? Mas vamos lá. Você quer falar? Não, posso falar Sim. sim, algumas coisas. A política, digamos, de segurança pública no Estado não seria a minha. Não é como eu penso. Acho que falta ousadia, certo? Eu acho que falta coisas que saiam da caixinha. A gente tá muito no arroz com feijão. E eu tô falando no arroz com feijão sem sal, viu? Tá daquele jeito. E um ovinho em cima assim, estourando. Mas, vamos lá. A gestão de recursos humanos melhorou muito. Os salários estão sendo pagos, o efetivo em algum ponto está sendo aumentado. Os reajustes não foram o que as categorias queriam, mas houve reajustes. Sim. Diferente, por exemplo, de Robson e de Rosalba, que zero, nada. Eu achei que o nível de perseguição diminuiu, o que denota um recursos humanos melhor. Sim, verdade. Está tendo menos abusos dentro das instituições, não que acabaram, mas já tendo menos. E eu estou achando que a gestão, principalmente da Polícia Civil, que eu não tenho proximidade, inclusive, mas que a gestão está melhor com relação ao desempenho e ao trabalho da polícia. Um pouco melhor. Alguns resultados interessantes até. Vamos lá. O pessoal também gosta de inflar os números. A gente teve uma redução no número de homicídios no Estado. Já seria natural ter essa redução. Porque a gente teve uma explosão no número de homicídios em 2017 e 2018, por causa da guerra das facções. Com a pacificação das facções, natural que aconteça a diminuição, como acontece em todo lugar do Brasil, como São Paulo. São Paulo tem números muito baixos de homicídios, dentre os motivos é porque só tem uma facção. Aqui elas pacificaram, naturalmente se diminui os números. Sim. Mas eu estou reconhecendo também um trabalho bom por parte de alguns setores da Polícia Civil, delegacia de homicídios e tal, que estão, sabe, eu noto assim, algumas prisões interessantes, falo, olha, isso aí, eles foram num ponto bem interessante. 3 ou 4 grupos de extermínio foram atacados no estado já, foram alvo de operação. Isso é muito bom. São índices bons. Então é um contexto bom. Falta muito, mas muito mesmo. Inclusive para próprias instituições do Estado melhorarem. Mas a gente tem que reconhecer, dar a César o que é de César. Parece que a galera do último concurso foi muito bem treinada. O treinamento que a galera recebeu do último concurso foi muito melhor. Que bom. Do que o que eu recebi. Foi mas muito melhor. Não dá nem para comparar. Não dá nem para chamar o meu de curso de formação perto deles. Nossa. Muito bom. Os caras saíram muito preparados. A galera é muito afiada, a galera nova. Muito boa mesmo. Os caras É bom saber disso. Então, isso é um mérito da gestão. E do governo do Estado também. Perfeito. Estamos chegando à reta final aqui. Antes de acabar aqui, agradecer a equipe, José Águia, Natália Chagas, Lula Belmont, nosso Roças. Há uma cortesia aqui de um apoiador nosso, a Cachaçaria Morim. Eita, entregando. Vou tomar depois, eu não estou tomando cerveja aqui também. Uma cachaça cobiçada. Opa, cobiçada. Eu só não estou tomando cerveja aqui ou a caninha, porque eu vou ter que dirigir. Então, pra mim não dá. Entregue pra você. Mandar um abraço pra Sueldo da Cachaçaria, que também foi policial civil. Foi? Tem histórias ótimas, foi. Maravilha. Olha aqui. Aqui. E daqui a pouco teremos show no Bardalos aqui. Maravilha. Tiago Medeiros, poeta daqui. Pedro, tudo bom? Boa noite. Esqueci seu sobrenome, perdão. Pedro Renovato. Pedro Renovato, show aqui nesse palco daqui a pouco.
Abraço para Tiago Medeiros, grande poeta, produtor cultural que está aqui. Um abraço para todo mundo que está aqui. Maria Goretti, ex-presidente da Samba, Sociedade dos Amigos do Beco da Lama. Amiga querida, beijo, Goretti. Bem-vinda aqui. E, Pedro, agradecer. Por mim, a conversa daria aqui, mas tem que liberar você, tem que liberar o palco. Tinha pano pra manga aqui, tinha mais cal... Ai, o Goretti está perguntando quando vai lançar seu livro. Vai lançar seu livro, Os Causos. Ah, os causos? Vai ter? O pior é que eu já escrevi o primeiro conto, Fome em Caraúbas, mas ainda não tive coragem de escrever isso. Não, escreva. Escreva. Nossa assistente de produção, Natália Chagas, escreveu e lançou um livro de contos ainda há pouco, da minha imaginação. Maravilha. Grande abraço, Natália Chagas. O livro está aqui, quem quiser com ela. E é isso, agradecer, Pedro Paulo, muito obrigado. Uma conversa maravilhosa sobre um tema importantíssimo. Exato. É um tema que envolve a todos nós. Pedir uma salva de palmas aqui para Obrigado. Pedro Tchê. Obrigado a todo mundo aqui, todos e todas, obrigado. A todo mundo que está assistindo, um grande abraço e até o próximo Conversa de Botequim.